Fala galera, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula da neurogênese? Iaguinho, já começou a aula? Dá para parar de comer? Ah, é a dica! Hoje falaremos sobre o nosso querido sistema digestório, esse sistema que é especial, não é mesmo? Sem mais delongas, solta a vinheta! Muito bem, galera! Então hoje nós falaremos sobre o nosso querido sistema digestório. Este sistema que é essencial para a vida humana e que nos proporciona muitos prazeres. E eu já faço logo uma perguntinha a vocês. Qual a função do sistema digestório? O sistema digestório tem duas funções principais. A primeira é captar os alimentos, que são estruturas maciças, sólidas, formadas por macromoléculas, e transformá-las em unidades menores, ou seja, em moléculas de menor tamanho, para que possam ser absorvidas e utilizadas pelo organismo. E a outra função é de eliminação dos resíduos alimentares, os resíduos que não foram digeridos nem absorvidos pelo organismo. Eles precisam ser eliminados do corpo. E o nosso querido sistema digestório é constituído pelo trato digestório e também pelos órgãos anexos. Vamos ver eles por partes. O trato digestório, ou também conhecido como canal alimentar, ou trato gastrointestinal, nada mais é do que um conjunto de órgãos em sequência por onde os alimentos ou líquidos irão percorrer. E ele se estende desde a cavidade bucal da nossa querida boca até o ânus. E aproveitando, como já estamos aqui mesmo, não é mesmo, Iaguinho? Vamos conhecer um pouquinho deles. O primeiro que apresento a vocês é a porta de entrada para os alimentos e líquidos. Estamos falando da nossa querida boca, ou também conhecida como cavidade bucal. A boca que recebe os alimentos e os líquidos, e nela ocorrerão alguns processos, como, por exemplo, a mastigação realizada pelos dentes, também a umidificação realizada pela saliva, formando assim o bolo alimentar, que nada mais é do que tudo aquilo que você coloca na boca, misturou e vira um bolinho só. E após os processos realizados na boca, mas antes disso, relembrando, qual a função do sistema digestório? Isso mesmo, transformar as moléculas grandes em pequenas moléculas. Então, após estes processos, a nossa querida deglutição é iniciada. Isso mesmo, o famoso ato de engolir. Mas deglutição é mais bonitinho. E após a cavidade bucal, o bolo alimentar se encaminha para o próximo órgão da sequência, que é a nossa querida faringe, que é um tubo muscular que atua tanto no sistema digestório quanto no sistema respiratório. Ou seja, a faringe é um canal de passagem. Ela comunica a boca com o esôfago, que é o próximo órgão da nossa sequência para onde o bolo alimentar irá. Já o nosso querido esôfago é um tubo musculoso que é controlado pelo nosso querido sistema nervoso autônomo, ou seja, ele é involuntário. Mas antes de continuarmos a falar sobre o esôfago, um breve momento para a reflexão. Você já parou para pensar que após o ato voluntário da deglutição, ou seja, quando engolimos, nós não precisamos mais pensar em nada do resto dos processos digestórios?
ou seja, é tudo automático. Pois bem, então, voltando ao nosso querido esôfago, a presença do bolo alimentar no interior do esôfago promove o famoso peristaltismo ou movimentos peristálticos, que nada mais são do que contrações realizadas pela musculatura lisa. Nesse caso específico, contrações do esôfago para empurrar o bolo alimentar em direção ao estômago, que é o próximo órgão. Ah, o nosso querido estômago, não é mesmo, Iaguinho? Esse carinha que ronca em momentos inoportunos. Então, após o bolo alimentar percorrer o esôfago, ele chega ao nosso querido estômago, que é uma espécie de bolsa, também formada por musculatura lisa, e que tem como função armazenar temporariamente este bolo alimentar. O estômago é responsável principalmente pela digestão das proteínas, ou seja, as moléculas maiores em moléculas menores. E no seu interior é liberado o suco gástrico, que nada mais é do que uma solução aquosa formada por água, sais, enzimas e também ácido clorídrico. Isso mesmo, você tem ácido dentro do seu corpo. E após o bolo alimentar sofrer as ações do suco gástrico, reações químicas, ele se transforma. Em vez de bolo alimentar, agora chamaremos de quimo. O quimo, então, sai do nosso querido estômago e vai para o próximo órgão da nossa sequência, que é o nosso querido intestino delgado. Para tudo, anota aí que esse é extremamente importante. O intestino delgado, que é um órgão extremamente longo e que é dividido em 3 regiões. Na sua primeira região, o duodeno, é onde se encerra os processos de digestão. Ou seja, é onde se encerra aquele processo. Como é que é mesmo? As moléculas grandes transformadas em moléculas menores. E um detalhe muito importante, no duodeno, para auxiliar nesse processo final da digestão, ele recebe a bile proveniente do fígado, que agirá nas gorduras, e também do suco pancreático, produzido pelo pâncreas. E agora, a segunda e a terceira região do nosso querido intestino delgado, conhecidas como jejunum e íleo, respectivamente, tem como função a absorção destes nutrientes, que agora já estão todos quebradinhos em unidades menores, fáceis para serem absorvidos. Ainda não acabou. O que acontece, Iaguinho, é que alguns resíduos ainda restam e eles se encaminham para o próximo órgão da sequência do nosso querido intestino delgado. Estes resíduos agora passam para o nosso querido intestino grosso. O nosso querido intestino grosso, que é dividido em 4 partes, tem como função a absorção de água e também a formação do bolo fecal, que ficará armazenado para posteriormente ser liberado. E quando chega a hora do nosso querido bolo fecal, ele se encaminha para o reto, que é a parte final do nosso intestino grosso, e ele sai do organismo pelo ânus, que é um esfíncter, um orifício. E para nós finalizarmos, vamos falar sobre os órgãos anexos ou acessórios. E estas estruturas, que são as glândulas salivares, os dentes, a língua, o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar, têm como função auxiliar nos processos digestivos, com ações mecânicas e também
químicas. Mas não se preocupa não, que nós faremos uma aula específica sobre os órgãos anexos, vendo todas as suas estruturas e funções específicas. Muito bem, galera. E aí, craques no sistema digestório? Não percam as próximas aulas que nós veremos especificamente cada uma dessas estruturas. A boca, a faringe, o esôfago, o estômago e por aí vai. Nós veremos como ocorre este processo da digestão, o que acontece no interior destes órgãos e por aí vai. Assim como também uma aula específica para os órgãos anexos ou acessórios. E se você gostou, não esqueça de dar aquele famoso joinha para fortalecer o canal. E também não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber as atualizações do canal Neurogênese. Convidamos vocês a conhecerem as nossas redes sociais, principalmente a nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima! Que em sequência a umidificação realizada pela e após a cavidade bucal, peristaltismo ou movimentos peristálticos, que esta solução aquosa continua para a próxima. E quando chega a hora do nosso querido bolo fecal, ele se encaminha para o reto, que é... E quando chega a hora